E muito boa noite, boa noite. Gente, quanto tempo eu não faço live por esse canal. Terapeuta que vos fala, gente, tá só nos bastidores trabalhando. E aí, né, cadê essas lives dessa terapeuta? Boa noite pra quem tá chegando, boa noite pra quem vai ver esse vídeo na versão gravada. A gente vai deixar, fique tranquila, você que tá aí cuidando do seu bebê, você que tá ocupada, que tá cuidando aí do seu maternar. Hoje é uma live especial para as mamães. Eu recebi, na verdade, o convite da Patrícia Coiate. Ela é uma querida terapeuta de um grupo que a gente participa. Inclusive, a gente vai falar de todos os nossos trabalhos, todos os projetos, tudo que está acontecendo aí nos bastidores. Mas ela me convidou para a gente falar um pouquinho sobre a importância da ciclicidade feminina, da energia feminina, para estabilidade emocional, para que as mamães aí tenham bases emocionais e, a partir disso, desempenhar os seus papéis da maneira mais elevada, de uma maneira prazerosa, de uma maneira tranquila, de uma maneira leve, porque afinal de contas a gente sabe que o maternar não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, a gente vai falar sobre isso também. Essa questão da romantização do sofrimento da maternidade, tudo isso a gente vai conversar. Então, eu tô deixando aqui distribuir mais um pouquinho. Oi, Jace, querida, seja bem-vinda. Vou deixar distribuir aqui mais 2 minutinhos e aí a gente convida a Paty para a gente bater esse papo, para a gente poder conversar, falar sobre essas questões tão importantes, né, do nosso ciclo feminino. Paty também vai falar sobre a história dela, sobre a jornada dela, né, como que ela chegou nesse lugar de ser terapeuta e tá ajudando essas mulheres, essas mães, né, que passam por tantos desafios, né? Ontem, inclusive, a gente estava trocando figurinha, né, enquanto tá dando tempo aqui contar um pouquinho dos bastidores. Ontem a gente estava trocando figurinha sobre o que conversar, do que trazer, né, de mais elevado aqui para vocês na live hoje. E aí, oi, Ale, querida, seja bem-vinda, meu amor, saudade de você, seja bem-vinda, querida. Nossa, só mulher de força aqui nessa live hoje, ô coisa boa. E aí, a gente ontem estava conversando muito sobre o que trazer, né, de mais elevado para vocês aqui, e veio muito forte essa questão da romantização, né, onde a gente estava até falando sobre uma crença, padecer no paraíso, né, que toda mãe tem que padecer no paraíso. Por que, gente, que esse lugar da mãe tem que ser tão sacrificante? Por que a gente precisa entrar num lugar de sacrifício, de dor, para se entender como mãe, né? Essa questão da dor do maternar, tudo isso aí a gente vai falar, tá bom? Deixa eu chamar aqui então a nossa querida Paty, já pra gente já organizar aqui o sinal, deixar tudo direitinho, porque o Instagram ele é legal, vou elogiar o Instagram. Deixa eu chamar ela aqui. Honra ter essas mulheres lindas aqui comigo, seja na versão gravada, seja na versão ao vivo. Tão bom trabalhar com vocês, gosto tanto. Oiê! Oi, querida, linda, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver aqui que meu fone parou de funcionar. Né? As dificuldades, os desafios vêm para aprendizado, não é mesmo? Então, né? Vou até tirar, né? Já que não tá E tá funcionando, vamos. conseguindo me ouvir? Tô conseguindo Tá sim. dando, tá dando só um pouquinho de microfonia, mas eu tô conseguindo te ouvir bem, assim. Tá pertinho, Tá dando né? microfonia. Tá dando microfonia? Tá. Deixa eu pôr Vamos o outro. testando só um pouquinho, que aí a gente está ajustando aqui para a gente começar de fato com o nosso conteúdo. Vamos ver. Deixa eu testar de novo. Tá. Vamos ver se volta. Oi, oi, um, dois, três, testando. Tá dando microfonia ainda. Pronto, agora foi? Agora foi. Deixa eu ver, um, dois, três, testando. E... Agora vamos Seja bem. colaborar. O seu ficou mais baixinho, eu vou pedir para que você fale só um pouquinho mais alto, tá bom? Para a gente poder te ouvir belezinha. Tá bom, falo mais alto. Então é isso, seja oficialmente bem-vinda.
ao nosso canal querido aí dessas mulheres maravilhosas. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Na verdade, foi uma questão aí. Eu te convido para fazer o trabalho, você participa lá do meu canal. E aí, todo mundo se convidou nessa história para a gente poder estar batendo um papo, falar aí sobre a nossa estabilidade emocional, sobre os nossos ciclos femininos, como que eles podem ajudar dentro desse maternar, né? Ontem a gente estava conversando, falando sobre os desafios, sobre as complexidades, né, desse papel aí de ser mãe, que é tão lindo, mas ao mesmo tempo tão desafiador. Não tem manual de instrução. Ninguém ensinou pra gente na escola como ser mãe. Não existe fórmula de bolo. Cada mãe tem um sentir diferente, cada mãe tem uma perspectiva diferente, cada uma é única, especial e incrível, e a gente precisa respeitar muito essa unicidade, né? É uma das primeiras coisas que a gente estava falando ontem, né? Mas pra gente começar, conta pra gente, Paty, como é que foi sua jornada, como é que você chegou nas terapias, como é que foi o seu processo, conta pra gente um pouquinho, para as meninas do meu canal te conhecerem, né? Vamos lá, conta aí um pouquinho. Então, eu sou mãe de duas meninas, né? Uma de 7 anos e uma de 5 anos. Então, na minha primeira maternidade, digamos assim, eu queria ser a mãe perfeita, né? Eu queria fazer tudo sozinha, tudo do meu jeito, tudo eu tinha que fazer, né? Eu não dividia muito com o meu marido. E aí, quando eu engravidei da segunda filha, eu tinha consciência que eu não ia dar conta de fazer tudo sozinha para duas. Para uma já era difícil, mas para duas ia ser muito mais difícil. E aí eu quis dividir, mas eu quis dividir do meu jeito, né? Então, você tem que fazer desse jeito que eu estou falando, porque esse é o jeito é o certo. Então, de certa forma, eu não deixava espaço para o paternar dele, né? Que a gente exige tanto do pai, mas até que ponto a gente deixa eles participarem, né? A gente acha que essa responsabilidade é só nossa e não é. E aí, quando eu quis introduzir ele, né? E quis introduzir, eu precisei introduzir ele, né? Lógico que ele já era um pai presente, mas assim, nos cuidados, é, era mais eu, no trocar fralda, era eu, no banho, era eu. Então ele não tinha essa vivência porque eu não permitia, né? Então, quando eu engravidei da minha segunda filha, me veio esse desespero que ele precisa, e eu queria que ele fizesse tudo do meu jeito, na forma que eu queria, no tempo que eu queria, na rotina que eu estipulei. E aí a gente começou a ter um pouco de problema, porque aí a minha filha não estava acostumada com ele nesse papel de pôr para dormir, de fazer essas coisas. E aí, quando nasceu a minha segunda filha, né, já na gravidez, eu já percebia que não estava que eu não estava bem, mas eu não sabia o que eu não estava bem. Então eu lembro de um dia que eu chorei, assim, né? E falei para ele, falei, viu, alguma coisa de muito errado está comigo, porque eu tenho tudo que eu sempre sonhei, eu tenho família, eu tenho duas filhas, e eu ainda não me sinto feliz, eu não me sinto realizada. E aí a gente conversou, mas eu tinha essa percepção ainda, sabe? Por mais que eu fazia, eu buscava, não me sentia completa, eu não me sentia feliz. E aí, com o nascimento da menina, eu percebi que era depressão, né? Então, aí eu comecei a fazer esse tratamento, fiz um tratamento com psiquiatra, psicólogo, aí eu conheci o TETA, né? Foi o meu primeiro contato com o TETA, foi a indicação da psicóloga para eu ir para essa terapia. Psicóloga que te indicou o Teta Healing? Foi psicóloga Ah, que gente, é tão lindo, né? Como as duas coisas se integram, né? Ah, eu não sabia, Paty. Maravilhoso, gente. Você coloca o tradicional com o integrativo, é tão lindo. Ai, que legal. é legal, ela falou assim, ela vai para você saber, né, o nó principal, né? E aí eu fui, trouxe, né, uma das crenças que eu carregava era que a felicidade doía, então imagina, né, como uma pessoa vai ser feliz e isso para ela traz dor, né? E então a partir dali, quando eu fiquei doente, eu senti que eu tinha permissão para cuidar de mim. Então, assim, agora eu tenho uma causa real, né? Agora eu posso, porque eu estou doente. Então, assim, é doença, é saúde, né? Não tem outra opção. Eu tenho que me cuidar. Então, aí eu permiti me olhar, permiti ir para terapia.
E aí, nesse processo, né, a Melina nasceu em 2019, 2020 chegou a pandemia, logo, né, eu tive que voltar a trabalhar presencial, e o Sim. pai ficou com as duas crianças, né, uma de 2 e uma de 8 meses. E aí, 8 meses, novinha. então, a diferença delas é pouquinho, 2 aninhos. Então, e ele também se viu nessa ansiedade de querer cumprir o que eu coloquei, né? Ó, tem que tomar o lanche da manhã nesse horário, tem que dormir nesse horário, dessa forma que é pôr para dormir. E ele relata hoje, né? Que ele estava ansioso de Minhas ter que filhas, cumprir. minhas regras. E cadê o espaço do pai de colocar as regras dele, não é mesmo? Exatamente. E assim, depois de muito tempo, ele me contou que ele começou a fazer do jeito dele, sabe? E nem. E aí eu falei assim, tudo bem, né? Mas assim, naquele momento, talvez eu não estivesse preparada para ouvir ele falar, não, eu fiz do meu jeito e deu certo também, sabe? Que naquele momento eu ia falar, não, mas por que, né? Você fez desse jeito. E e aí, foi o que eu comentei ontem com você, que aí, quando meio que a gente inverteu os papéis, né? Ele como ficou mais como é, no papel da mãe, né? O responsável Sim. pela criação das crianças, o responsável pelo cuidado das crianças, o responsável pelo nutrir das crianças. E eu só chegava no final do dia, e na época não tinha aula, então eu fazia as atividades da escola, essa era uma responsabilidade minha. Só que ali eu Uhum. comecei a ver que eu me sentia menos mãe por eu não estar tendo o papel de fazedora de atividades, né? A Olha só. cuidar, por fazer. Eu não era a principal, como eu falei antes, eu não era mais a principal, eu era secundária. E aí aquilo começou a ter um peso muito grande, porque a menina não dormia comigo. A Ela Melina já estava com mais velha ou mais nova? é a mais nova, a de A mais oito nova, meses, tá. menos, 8 anos. E ela não dormia mais comigo. Então, quando eu tive esse estalo assim, meu, ela não dorme comigo e ela dorme com o pai. Como assim, né? Tipo, da mais velha, eu fiz tudo. E agora? E aquilo me deu um certo desespero, né? Como assim ela não dorme comigo? Como assim ela, né, prefere o pai? Não é um preferir, né? Mas naquele momento era um preferir. E aí eu comecei a entender que o meu papel como mãe na minha crença, era esse de servir a todo momento, né? Eu não tinha entendido que o papel da mãe é um papel de amor, de acolher, de estar presente e também de cuidados, mas não só de cuidados, né? Então, quando eu comecei a ressignificar isso, que a minha maternidade começou a ficar mais leve, que eu conseguia não sobrecarregar muito, porque aí ele falava, viu, você não tem que fazer tudo, eu posso fazer também, né? Eu estou aqui para Sim. fazer também. Então, teve Não só também, muito. né? Não é nem fazer também. Eu estou aqui para fazer como você, né? Não tem essa do também. A gente está igual, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas está A aqui, né? responsabilidade é dos dois, né? Não é só um, né? E eu não entendia isso, eu queria eu. E na verdade, não, ele também, né? Então, e eu me sentia realmente menos mãe, assim, no papel digamos, pai, né? No papel que a gente construiu, né? Do pai, que o pai é o provedor, o pai tá ali só para brincar, de repente, mas ele não faz o trabalho pesado, né? Sim. Então, isso foi um processo longo, dolorido. E aí, a partir, é, quando eu tive a depressão, que eu permiti me olhar, depois eu tive de novo, porque eu não estava no meu caminho, né? Não estava no meu propósito. E aí eu tive por conta do trabalho, que eu entendi que aquele trabalho lá não era bom para mim. E aí que Sim. eu consegui entender qual era o meu caminho, que era as terapias, né? Fiz uma mentoria, me encontrei, e aí eu fui seguindo esse caminho e estou aqui hoje, porque eu quero que as mães entendam o seu valor, né? Não quero que elas passem pelas. Lógico, cada uma vai passar por seu momento, mas assim, o quanto mais a gente puder evitar essas frustrações, essas decepções, esse peso, né? Estava até comentando hoje com a Camila que eu fiz um post, né? O sonho da maternidade virou o peso da obrigação. E isso para mim foi muito real. Assim, eu sonhei muito em ser mãe. E aí quando eu vi que aquilo me sufocou muito, que eu não conseguia ter tempo para mim, aquilo se tornou pesado, né? Sim. E
E é isso, assim, eu quero que as mães entendam que cada uma tem o seu caminho, cada uma tem o seu jeito de ser, e que não existe um jeito único de maternar. Cada uma tem o seu jeito. O meu jeito foi assim, o seu jeito foi diferente do meu, o jeito de outras pessoas não vai ser igual, Não tem né? receita de E bolo. não tem, não tem. E a gente fica muito preso nisso, né? Muito preso também na forma que a nossa mãe foi mãe, porque essa é a referência que a gente tem, né? Então, a Sim. referência que eu tinha era uma mãe que se dedicava exclusivamente aos filhos. E quando eu me vi não fazendo isso, aquilo foi um choque muito grande, porque eu não tinha outras referências. A referência era minha mãe, e a referência era cuidar dos filhos só. Então, ali também gerou uma certa sobrecarga, porque ela tinha todas essas outras responsabilidades, mas ela não trabalhava fora, né? Então, eu quis agregar fora todas essas, como trabalhar fora, que também é pesado, né? A gente tem uma certa responsabilidade financeira hoje em dia, né? Dentro da nossa família, dentro Inclusive. da. É. E então eu tive que trabalhar isso, e graças a Deus eu consegui, assim, superar essa parte de achar que eu fazer era o melhor jeito de ser mãe. Né? Então, Uhum. hoje, aqui em casa, é bem dividido, digamos assim, né? Então, meu marido faz bastante coisa, eu faço bastante coisa, e ele sempre me fala, né? Olha, tem um dia que você vai precisar fazer mais, e tem um dia que eu vou precisar fazer mais, e tá tudo bem, né? Isso não quer dizer que um é mais ou menos importante que o outro, né? Os dois têm papéis importantes dentro da família. Então, essa foi a grande assim, transformação, sabe? Sair do papel de culpa de, não estou o tempo todo com meu filho, estou o tempo todo com meu filho, mas não estou me dedicando, para um papel de entender, né? Que eu sou a melhor mãe que eu posso nesse momento. E eu sou a mãe que elas precisam também, né? Então, isso foi um longo caminho, né? Se você for ver, foram 7 anos, né? Sim. Para eu chegar nesse momento hoje, né? E assim, e o caminho que você usou foi o Theta Healing como terapia integrativa. Você fez acompanhamento de psicanálise com medicação e você também teve acompanhamento com psicólogo. Esse foi o caminho que você fez para É, poder trilhar para chegar onde você está hoje e ter, inclusive, criado o seu método, a sua forma de ajudar essas mulheres também a. Meio que assim, a partir da sua experiência, você criou um atalho para poder ajudar essas mulheres. A partir da sua dor, você criou uma forma de ajudá-las, é isso. isso. Eu tive no começo, né, como estava muito ruim, assim, a depressão, esse estado físico, assim, eu entrei com medicamento, eu tomei até os 3 anos da menina, né, então ela vai fazer 5 esse mês. Eu fiquei tomando esse medicamento, acompanhamento psicológico, e aí e aí eu fui diminuindo, antes era toda semana, depois de um tempo passou a cada 15 dias, e aí quando eu fiz o curso de PETA, e aí eu fazia trocas, eu fui me trabalhando com teta e larguei a terapia, né? Psicólogo. Para você, naquele momento, não foi mais necessário. Aí você ficou só no Teta Healing. Isso. Então, então assim, é um trabalho constante, né? Porque quanto mais É, a gente se aprofunda, mais a gente encontra, né? sim. Crença, mais a gente Não, e encontra. assim, e eu tô te perguntando porque o que que acontece? Ratificar a importância. Terapias holísticas, terapias integrativas, ela não é para você largar o medicamento, para abandonar o tradicional, para abandonar a medicina, porque tem muito disso, né? Hoje a gente, infelizmente, vive alguns extremismos, tanto da parte da ciência quanto da parte do holístico, e eu gosto muito de ratificar sobre a responsabilidade que nós, terapeutas sérias e responsáveis, a gente tem de que, olha, precisa, dependendo do teu quadro, vai ser indicado uma psicanálise, vai ser indicado um psiquiatra, e a integrativa tá para ir, tá para te apoiar, né? Tá para poder potencializar. Quando eu tive o meu processo também de início da minha jornada com a terapia holística, eu estava na porta de tomar antidepressivo e ansiolítico, né, para ansiedade. Eu tinha crises de pânico.
E aí eu tava na porta, o psiquiatra tava com a receita na mão, eu falei, não, eu vou tentar alguma coisa aqui nesse meio do caminho e vou ver se eu consigo ir sem. Mas eu tô atenta, eu tô percebendo o que que tá acontecendo, eu não vou me abandonar, se eu não der conta eu vou tomar um remédio. Mas aí foi quando também eu conheci o Theta Healing. E aí é aquela coisa, o medicamento ele não é ruim, ele é necessário, mas o quanto menos a gente precisar dele, melhor. Essa é a jornada, né? A gente trazer isso, né? Eu já fui com essa mente assim, olha, eu vou tomar um remédio, porque nesse momento, sozinho, eu não estou dando conta. E Exatamente. assim, a Isso. Melina era nascida, então assim, às vezes ela chorava, eu não tinha condições de atendê-la, porque eu não tinha vontade. Então, assim, Sim, hoje está mais leve, porque eu entendo que era o meu momento, era uma doença, tá? Mas isso já me machucou muito. Então, assim, eu fui para o medicamento, mas eu também falei, olha, eu vou para o psicólogo porque eu não quero tomar isso o resto da vida, perfeito. né? Então, assim, eu já tinha... E eu também tinha comigo, se precisasse, tudo bem. Mas que eu ia procurar entender de outra forma, porque eu não queria, né? Mas, assim, para mim sempre foi muito tranquilo tomar o medicamento. Mas eu já tinha isso comigo, né? Ok. Inclusive, eu conversava com a minha prima, ela falava, não, se precisar, toma, né? Não tem importância. E, de fato, não tem importância, né? Até o momento que a gente consiga tocar isso, né? Tocar Não isso de mais uma de forma... muleta e seguir em frente, né? Inclusive até com as terapias. Assim, eu falo que a terapia ela precisa ser constante, pelo menos como um ponto de controle, né? A gente vai em doses, né? Assim como a medicação, a gente vai com tudo e vai tomando depois até largar a medicação e a terapia fica ali constante, em doses, né? De ponto de controle, porque é isso, a gente, e até entrando um pouquinho no assunto, né? A gente é movimento. A gente é cíclica. Nós mulheres, a gente tem os nossos ritmos pessoais. Então, não é sempre que a gente vai estar num pico de energia, e não é sempre que a gente vai estar no vale, e não é sempre que a gente vai estar aqui. Então, a gente precisa aprender a lidar com esses movimentos, com um acompanhamento terapêutico, mas sempre pensando, não, aquilo que é do emergencial, daquilo que eu estou de hipertratamento, é possível não usar de muleta, né? Para a gente poder aprender a lidar com os nossos movimentos, né? Eu acho que isso é o mais importante, né? Ai, que bom, Paty. Eu acho que de tudo que você falou, eu acho que o mais importante é a gente entender e aceitar a nossa vulnerabilidade. Sim, Aceitar a nossa unicidade, aceitar a nossa vulnerabilidade, tá com dificuldade, pedir ajuda, né? É muito curioso a gente falar, assim, eu até falo, nossa, gente, é necessário ainda falar sobre isso? Tem mulheres que têm vergonha de ir para terapia, com medo de se sentir insuficientes, de não se sentir uma boa mãe, de se sentir uma fraude, de ter que assumir para o parceiro que, tipo, olha, eu não tô dando conta. Para uma mãe falar que não tá dando conta, dependendo da crença limitante dela, daquilo que ela tem de ancestralidade, como você falou, das mães que se dedicar 100%, só que as pessoas esquecem que a gente veio num efeito dominó, que as mães lá atrás, elas não tinham trabalho, elas não tinham que estudar, não tinham que apresentar mestrado. Então a gente foi acumulando os papéis, que é aquilo que você está trabalhando esse mês, né? Que você trouxe. A Paty tem um grupo de mães, inclusive mamães de plantão que estão por aqui. Depois segue ela lá no Instagram, chama ela lá, conversa. Ela tem um grupo de mulheres, ela atua com essas mães. E ela todo mês ela atua, né, Paty, com um tema diferente. encontros, de Os temas. E aí, encontros, isso. mas a ideia é eu trazer a minha experiência como mãe, como terapeuta, e uma outra colega também trazer as delas, né? Porque a dela é completamente diferente da minha, inclusive é o oposto, digamos assim, Legal, e tá legal. tudo bem. Cada um tem um ponto de vista, cada um segue o que é mais confortável para você. Né? Então, essa ideia do bate-papo é ir trazendo isso, que não existe um jeito, não existe uma forma, trazer também acolhimento e conforto para a mãe, porque às vezes ela não tem onde buscar, porque a mãe dela viveu um momento diferente do que a gente vive hoje, das cobranças que a gente tem hoje, né? Cobrança de Sim, produtividade, cobrança de ter, né, trazer renda, né, contribuição financeira para a família. E às sim. vezes ela se sente sozinha, né? Eu me sentia muito sozinha, né? Sendo cercada de pessoas. Olha E eu me só. sentia sozinha, solitária, né? Então,
é esse o intuito, assim, uma troca, a pessoa se sentir tendo alguém, né, para contar, né? Tendo alguém para trocar, tendo alguém para ver, Entrar nesse espaço de vulnerabilidade e insegurança. Porque também tem um ponto das mães, eu falo, gente, eu sou mãe de um marmanjo de 20 anos, mas assim, só muda o cenário. As questões de maternidade, elas são constantes, assim, tipo, toda hora a gente vai lidando com uma coisa diferente, só muda o cenário. A cada ano que passa, a gente só muda de teatro, assim, tipo, só muda do negócio, mas questão vai ter. E aí, o que que acontece? Dentro desse lugar, a gente tem a vergonha, né? Também tem um ponto desse lugar da vergonha, de, por exemplo, assim, eu não dou conta, chegar e falar assim, eu não quero estar com meu filho hoje. Isso para as mães entenderem, falar assim, eu quero, não quero olhar para sua cara hoje, eu não quero estar com você hoje eu quero o meu lugar. Eu quero o meu espaço, que era que a gente estava conversando ontem, né? Inclusive, quem já fez isso, por favor, coloque um joinha aqui nos comentários, que precisa se trancar no banheiro para ficar sozinha, para ter paz, ter silêncio na cabeça, tipo assim, meu Deus do céu, eu já boto um joinha aqui. Porque lá atrás, quando eu não conhecia, ó, a Ieda falando aqui, ser mãe para o resto da vida. Exatamente, a gente não dispensa o papel da mãe, né? A gente vai ser mãe, é isso. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque não, primeiro que a gente precisa entender que não precisa ser pesado, que esse é o trabalho que você faz, mas trazer essa consciência de que antes, aí, né, a gente já começando a trazer assim do que a gente também estava conversando ontem, de lembrar as mães de que antes de ser mãe, de que antes de ser esposa, de que antes de ser estudante, de ser profissional, essa mãe é uma mulher, ela é uma alma, ela é um indivíduo que precisa de atenção, que precisa de amor. Ó, a Ida falando que eu faço isso até hoje. Como é que ela fala? Tô de férias e tal, não sou mãe, mas eu preciso do meu momento sozinha. Todas nós precisamos desse espaço de unicidade. Todas nós. A gente precisa entender primeiro que solidão e solitude são coisas distintas. Solidão é quando você sente a ausência de alguma coisa e pode ser até de si mesma e isso dói. Solitude é quando você aprende a conviver com você mesma pela perspectiva do amor. Você tem a sua companhia, você tem os seus pensamentos, você tem as suas vivências, você tem as suas reflexões. Eu brinco muito que eu tenho duas Marinas aqui, elas conversam o dia inteiro. E às vezes eu falo alto com uma delas. Tipo assim, para de ficar pensando nessas coisas, criatura. E a gente vai lidando, e a gente vai lidando. E aí, como é que você lida com esse seu autodiscurso, né, com as suas questões, se você não tem um silenciar? Se tem sempre um bebê, mãe, 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 mãe. E mais, eu falo assim, porque a gente tem várias mães. A gente tem a mãe que tem o parceiro, a gente tem a mãe que tem o parceiro, mas não casada. A gente tem, ó, tem parte de trazer essa visão de que podemos criar nosso próprio jeito e se permitir fazer isso, apesar das cobranças e críticas que virão. Sim. Gente, porque assim, é o que eu me sentia egoísta, sabe? Porque eu via outras mães, né? E, nossa, era um amor já desde a barriga. E assim, comigo não foi, nossa, eu amava minhas filhas, amo as minhas filhas. Mas não foi esse amor que eu engravidei, já é aquele amor que, nossa, transformou Esse tudo. amor, isso é coisa de novela. Eu não sei, não. Tipo, não, não. Você, cara, o menino mexe dentro da sua barriga, que dá uma hora que é perna pra lá, que é braço pra cá, sua barriga fica parecendo um alien. Você, tipo, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Esse menino sai de dentro de mim. Gente, você existe, gente. Você existe. Não dá pra gente ficar romantizando essas questões, não. E eu me senti egoísta, tipo assim, agora eu quero ver uma série, e aí vinha a criança, né? Mãe, eu quero ir. Mãe, eu quero... E aquilo me deixava estressada, porque, meu, era o meu Muito momento. bonito, né? A cada mãe eu ganhar R$ 1, né? Tipo, é isso, né? E aí, tipo assim, aí meu marido fala, nossa, quando você tá da TV, ninguém pode falar com você. Eu falei, meu, eu já tive o tempo pra você, já tive o tempo para as meninas, agora é o meu tempo. Aí hoje no carro, né, as meninas falaram assim, mãe, hoje vamos no parquinho?
Eu falei, não, hoje não dá que a mamãe tem compromisso. Aí a mais velha, né, que já tá respondona, né, nos seus 7 anos, todo dia agora tem isso. Aí eu peguei e falei pra ela assim, ô bonita, de manhã eu fui atrás dos seus compromissos, não fui? E por que eu não tenho o direito de ter os meus? Eu falei que Direito. hoje não dá, mas amanhã a gente pode ir, entende? E aí ela ficou meio assim, né? Porque, como assim? Eu falei, você tem os seus e eu tenho os meus. E tá tudo bem. Eu respeito o seu e E você o respeita o seu. papel dele E tá aí, tudo certo, né? É e isso. assim, eu já tenho que ensiná-las desde já. Que quando elas forem mãe, elas não vão ser só mãe também, né? Para elas já irem aprendendo isso, né? E eu falo para elas, olha, às vezes de manhã, quando elas estudam à tarde, a mamãe tem agora de manhã, à tarde eu vou ter compromisso. Vocês querem brincar comigo? Querem pegar algum jogo? Às vezes elas falam assim, não, quero ir pra TV. Nossa, me dá um ranço. Aí eu falo, tudo bem, vocês podem ir pra TV. Vocês preferem a TV, já faço aquele joguinho, né? Vocês preferem a TV, tudo bem. Só que à noite, a mamãe não vai ter tempo pra vocês, tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Então, Escolhas. assim, elas já têm que aprender desde agora, com 7, 5 anos, que as escolhas têm consequências, né? Então, Perfeito. é muito assim. E às vezes, é que eu estava comentando ontem com você, né? Minha pequena virou para mim e falou assim: eu queria que a minha professora fosse minha mãe. E aí, eu falei, fiquei meio desconcertada. Falei, filha, tudo bem, que bom, né? Que você gosta da sua professora. Mas a mamãe é a melhor mãe que eu posso hoje para você, tudo bem? Pode não ser que você deseje, pode não ser igual a professora. Mas eu sou o melhor que eu posso para você. Tá bom? E tá tudo bem. Aí acho que caiu, né? Uma fichinha na cara. Não, mamãe, eu te amo, eu te amo. Então, assim, né? É muito isso, assim. A maternidade é uma coisa muito louca, assim. Às vezes você sabe se sair, às vezes você fica perdida como você se sai. Assim, tudo bem, né? Eu com as meninas eu tenho muito isso. Olha, me A desculpa. gente volta a falar aquela questão, não existe fórmula de bolo, né? Você vai lidar com essa questão dos acordos e do tempo diferente do outro. Mas o mais importante, que é assim, o que a gente está tentando, que assim, na verdade, a gente está trazendo aqui como uma consciência, é de que todo o trabalho começa a partir de quando a mãe sai desse papel da mãe, ela entender que ela sai desse papel da mãe, entender que ela é mulher, que ela é unicidade e que ela é assim. Eu gosto muito desse exemplo, dessa analogia que eu faço. Nós somos como se fosse uma conta corrente. E nessa conta corrente, a gente tem um cheque especial. Então, o que que acontece? Vamos supor que o amor incondicional, que o amor próprio, que o se ver é como dinheiro. Então você tá lá, né? Só toma filho, toma marido, toma emprego, toma vida, né? Vai, só distribuindo cuidado, distribuindo atenção, só fazendo para fora, para fora, para fora. E aí o que que acontece? Esse dinheiro, esse amor, ele acaba, porque você não está tendo retronutrição, você não está colocando dinheiro de volta, e aí você entra no cheque especial. E o que que o cheque especial tem? Juros. E esses juros são o quê? A ansiedade, a crise de pânico, a gastrite. Por vezes, inclusive, a gente atrai situações de questões físicas para descansar. Eu tinha quadros de infecção urinária constante, constante, para eu poder tirar um atestado médico e ficar com meu filho e descansar. Quantas já não passaram por essa situação e não tiveram o start de que, nossa, gente, o ganho do atestado médico é eu estar com meu filho, eu estar com, né? Eu estar em casa, eu estar me cuidando. E aí, como é que faz? A conta chega. Então, a gente precisa tomar essa consciência. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que você precisa de retronutrição. Porque se você só dá, se você só dá, se você só dá, você não tem de volta, e aí? Ah, mas aí é o meu marido que tem que olhar para mim. Ah, mas é o pai do menino que tem que fazer. Não, não. Autorresponsabilidade. A gente precisa trazer a consciência. Eu até falo assim, poderia ser mais romântica essa história? Poderia, mas a autorresponsabilidade de cuidar, quem tem é a gente mesmo. É Se a gente isso. não dedica tempo pra gente, né? Ninguém vai. Ninguém vai. Se
E aí a gente lembra daquela questão da lei da atração. Se eu não me olho, ninguém me vê. Se eu não me cuido, ninguém me cuida. Então, a partir do ponto que eu passo por mim, automaticamente o seu meio ele vai se transformando para que as coisas aconteçam para você do lado de fora. Mas para acontecer do lado de fora, você precisa fazer dentro, não tem jeito. E aí, eu abro até um parênteses, por exemplo, que você trouxe o caso, cada mãe é uma mãe, né? E cada uma tem uma necessidade. Por exemplo, você tem marido, tem apoio masculino dentro de casa, mas a maioria das mães, infelizmente, são mães solos, são mães que não têm o apoio do masculino. Ou o pai abandonou, enfim. Ou tem uma rede de apoio que a maioria que essa rede de apoio também são mulheres que também não sabem se retronutrir. Então, o que acontece nesse caso? Essa mãe que ela não se dá, e eu falo isso comigo, que eu sou mãe solo. O que acontece? Se essa mãe solo não se dá também a oportunidade de se cuidar, ela sempre vai dizer assim: ah, mas não tem ninguém para me ajudar. Ah, mas não tem ninguém para fazer por mim. Ah, e o pai do meu filho me abandonou, então eu sou só eu. Eu tenho que dar conta de tudo. A crença, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. E aí, o que você faz, energeticamente, emocionalmente falando? Você bota o muro e não vai fazer mesmo, de fato, em você. Então, é abrir esse espaço, liberar esses traumas, cuidar dessas emoções, cuidar desse coração, para poder abrir. E, a partir disso, você atrair pessoas que te ajudem, atrair rede de apoio. E eu sei, eu sou prova disso, que eu cuidei do meu filho durante muito tempo só eu mesmo, e aí a partir do ponto que eu fui trabalhando com as minhas crenças, trabalhando essa emoção, eu fui construindo uma rede de apoio, que assim, o que não falta é amor pro meu filho. Em aspecto nenhum, assim, tipo, eu acho que se fosse só eu e o pai dele, sei lá, trazendo assim, teria bem menos atenção do que ele tem com toda a rede de apoio construída, com muita gente. Então, meio que, todo mundo cuida. Então, é isso. Então, assim, eu comecei, tipo, a conhecer mães que também eram mães solo, e aí, de repente, pô, posso deixar na sua casa? Traz pra cá, junta os meninos no final de semana na casa de uma. E aí eu tinha tempo para me cuidar. Eu tinha tempo para viajar sozinha. Quantas vezes eu viajei sozinha? E ele falava, não, eu vou pra casa da tia fulana. Então, assim, a gente precisa tomar essa consciência clara de que se a gente não cuida das nossas emoções, vai ficar travado. Não tem jeito. E aí, a partir dessa trava, o que acontece? A gente vai trazendo instabilidade emocional. E aí a gente vai entrando nesse turbilhão de não conseguir se sentir capaz, de não conseguir. E a gente vem com várias questões: autoestima, alto valor, percepção de suficiência, delegar, porque tem muitas mães que não sabem delegar. A questão do cuidado principal que a gente estava falando ontem, né? Que porque a mãe é o cuidado primário e o pai é o cuidado secundário, né? Que a gente estava trazendo ontem, a crença de que a mãe é a parte principal do processo. Aonde, gente? E de onde está isso? Cadê a divisão dos papéis aqui, gente? Cadê o negócio que tem? De onde? E aí, para a gente saber como cada uma é uma, ó, a Flávia tá falando aqui, lembrei de uma fala que eu vi da minha doula. É preciso uma aldeia para criar uma criança. Ah, é isso. Exatamente isso. E aí a gente precisa, né, cuidar das nossas emoções para a gente poder. Ah, eu tenho a minha aldeia. Pronto, vou vou falar minha rede de apoio, a minha aldeia. É. Aliás, não precisa mais, né? Que o meu menino já não é mais menino. Mas eu tenho um doguinho, então eu ainda preciso de rede de apoio para cuidar do meu doguinho, porque tem mãe de pet também. Mas é isso, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente realmente colocar como ponto principal esse olhar para si, entender que é importante a gente trazer essa retronutrição e a partir desse autocuidado, desse amor, né? Porque muito se fala sobre autocuidado e sobre amor próprio, mas sempre com uma perspectiva muito genérica, como se tivesse fórmula de bolo pronto. E não tem. Cada uma tem uma necessidade, por isso que é tão importante, né, Paty? A gente atender, porque eu também sou terapeuta Teta Healer, para quem é do canal da Paty, né? Eu também sou terapeuta Teta Healer há 6 anos, já sou instrutora de Teta do nível básico. E trazer essa perspectiva, deixa eu entender a dor profunda, deixa eu entender a dor raiz, deixa eu saber exatamente de onde, de que nível
que está vindo essa dor de você se sentir insuficiente, de você se sentir incapaz? Qual é o nível que tá gritando? É um nível genético? Que você viu sua mãe fazendo isso, igual a gente comentou ontem, é no nível histórico, de que as mulheres sempre têm que se dedicar 100% aos filhos, senão não serão boas mães. É no nível coletivo, onde é que está essa dor? E aí, o Theta Healing é uma das ferramentas mais incríveis que a gente tem para poder trazer, né, essa percepção lá na raiz mesmo, de onde que está a questão, de onde que está a dor, de onde que está esse problema, né? Eu, pelo menos para mim, foi. No meu caso, a maternidade, ela abriu assim em outubro, tinha mais ou menos uns 10 anos. Eu estava fazendo, já começando a fazer terapia, não era ainda terapeuta, mas eu estava já fazendo a terapia com o Theta Healing. E aí, para mim, veio a aceitação mesmo, assim, de que eu era uma mãe solo, de que eu não tinha que ficar cobrando dos outros, porque a partir do que eu cobro do outro, eu cobro de mim mesma. Então, assim, aí até a nossa relação aqui dentro de casa foi melhorando. Então, as mães também, que são mães de filho adolescente, que passam também por esses desafios, né? Porque a gente está falando muito dos bebezinhos, mas tem as mães de adolescente também que passam um perrengue dentro de casa. Ah, mas é porque ele é adolescente. Ah, mas é porque ele dá muito trabalho. Ah, mas é porque ele não me escuta. Vamos parar de apontar e olhar para si? O que que é que está faltando dentro de você para o teu filho se sentir confiante? O que que é que está Hum, faltando dentro de você para o seu filho se sentir acolhido? Né? Então, olha para dentro. Olha para dentro tanto pela perspectiva do cuidado, do amor, mas também pela perspectiva da autorresponsabilidade. Né? Eu acho que esse é um bom caminho, né, sim. Paty? O que você acha, assim, pela sua experiência, assim, do que você viveu? É isso, né? Tô aqui E isso, puxando. e também o que me ajudou bastante também foi a numerologia, né? Quando eu entendi quem eu era, porque até então, como eu falei, eu me senti egoísta por querer fazer coisas, por eu querer ter o tempo só para mim. E aí, quando a numerologia me trouxe, você, né, você precisa ter essa autonomia, você precisa disso. Então, aquilo me trouxe uma certa segurança e confiança. Então, então tudo bem, eu não sou estranha, né? Tipo, eu não sou estranha. Essa sou eu, na verdade, né? Então, assim, isso também abriu muito, assim, muito a minha visão, assim, e me acalmou, porque eu entendi a mãe que eu era, né? O estilo que eu era, e também fiz para as minhas filhas, para eu entender, né? Como que eu lido melhor com elas, né? Como que eu lido com uma, como que eu lido com outra. Porque Sim. cada um é de um jeito. O que dá certo para uma não dá certo para outra. Assim E isso é como a fácil. gente, né? Oh! Então, assim, isso para mim trouxe muita confiança de saber, sabe? Me deu, assim, uma certa liberdade para eu poder ser eu. Porque até então era, eu acho que eu sou isso, né? Porque quem passa muito tempo da vida em função do outro, agradando o outro, a gente se perde de quem é a gente, né? Então, essa Não, ferramenta trouxe pra mim uma clareza para eu me achar, sabe? A partir daquilo. Então, sim, então, faz sentido isso que eu sinto, então eu sou estranha. Faz sentido eu ser assim e meu marido, por exemplo, ser assim. Faz sentido eu ser assim e minha filha ser assim e demandar mais de mim, né? Então, isso trouxe muita clareza para mim sim, e muita liberdade, né? O principal, liberdade para eu ser a mãe que eu sou hoje, assim, né? sim. Estando aqui e as meninas lá com o pai fazendo outras coisas que eu nem sei o que eles estão fazendo. Eu sem estar preocupada se jantaram, se vão tomar banho, se vão dormir no horário, porque isso agora o pai tá vendo pra mim, né? Não sou eu que tô vendo, Sim. não sou eu que tô aqui, nossa, meu Deus, e agora? Você não é, Não, ele você tá. não é o único responsável, né? Você não tem que dar conta de tudo. Gente, mulheres, por favor, vocês não precisam dar conta de tudo. Inclusive, a gente não dá conta de tudo. Era o que a Não gente estava dá, conversando ontem, né? tá. Uma das boas formas da gente poder, agora colocando um pouco na questão prática, né? A gente fala muito sobre as nossas emoções, da importância da gente se conhecer, da gente se nutrir e retronutrir por meio das terapias, da gente trazer esse autocuidado, esse autoconhecimento, o amor próprio, mas também a gente colocar na prática ferramentas que nos ajudam no dia a dia,
Porque o que que acontece, né? Que era aquilo que a gente estava batendo um papo ontem também, né? Nós mulheres, inclusive é um exercício que eu deixo para vocês aqui, para vocês depois fazerem com mais tranquilidade. Pega um papel e vocês vão colocar os principais papéis que você tem na vida hoje. Eu vou trazer o meu exemplo. Eu sou estudante, eu sou profissional, eu sou igual o pai do Cris, eu tenho 2 empregos, né? Eu sou o Júlio, eu tenho 2 empregos. Quem é nerd vai entender lá da série. Então, eu sou terapeuta, eu sou profissional, eu sou mãe, eu sou estudante, eu sou namorada, né? Então, eu sou filha. Então, só aqui eu tenho 7 papéis, né? Aqui que ainda tem mais um monte de coisa por aí, mas vamos trazer aqui os principais, são os 7. E aí, dentro desses 7 papéis, a gente precisa identificar dentro desse macro, no mínimo aí, no máximo, os 3 que você precisa colocar mais prioridade. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Vamos supor que Cancelo tivesse com uma questão de saúde, que Cancela, minha mãe tivesse com uma questão também, um problema X, e que meu filho também, Cancela, tivesse com alguma questão na escola. Vamos trazer esses 3 aqui. Isso aqui tá me derrubando, não consigo seguir em frente se eu tiver com esses 3 papéis aqui. Isso aqui eu tenho que resolver de forma urgente, e cada um sabe. Isso aqui dá para fazer. A gente reconhece as nossas prioridades. Então, dentro desses 7, eu vou tirar 3. E aí, a partir desses 3, e a minha energia feminina, o meu movimento feminino, a minha ciclicidade feminina, a partir do meu movimento energético feminino, eu vou criar ações para poder agir em cima daquilo que é prioridade. Por quê? Se eu for tentar resolver tudo da minha vida, você colapsa. Aí você tenta resolver os 7 papéis e entra num burnout, numa crise de pânico, que era o que acontecia comigo, né? Eu queria resolver logo tudo de uma vez, que eu sou muito resolutiva, né? Elemento fogo, né, mulher? Pessoa sagitariana, né? Quero resolver tudo, naquela confusão. E aí, burnout, ansiedade, crise de ansiedade. Então, assim, a conta chega. Então, a gente precisa tomar essa consciência de que a gente não vai conseguir resolver tudo. Não vai. E você não é menos suficiente por isso, você não é incapaz por causa disso. E ainda mais no papel da mãe, porque essa mãe, a gente divide várias fases, né? As prioridades vão mudando. Os primeiros 6 meses é sobrevivência, né? Quando a gente estava falando ontem sobre dividir esses papéis, né? De prioridade. O que que é prioridade para uma mãe que tem um bebê de 6 meses dentro de casa? Ela e o filho. Acabou. Não tem mais. Né? Quando você fala de uma mãe que o filho já está na escola, já muda. De repente, aí a saúde dela, né? Uma outra questão. Então, de acordo com a fase da vida de cada mulher dessa mãe, as coisas vão mudando, as suas prioridades vão mudando, mas é trazer essa consciência. E que dentro dessa perspectiva de prioridade, né, de você entender esse macro, você entender esse micro e agir nesse espaço desses, vamos trazer aí essas 3 prioridades, é você entender que você ainda pode usar a sua ciclicidade feminina, seus ciclos naturais, para poder agir em prol dessas ações. Porque aí, como a gente sabe, as mulheres têm 4 ciclos. Ó, a Flávia falando que estar envolvida no chama. Exatamente. E aí, Flávia, eu vou usar essa sua fala para falar o seguinte: para a gente ouvir onde a nossa vida nos chama, a gente precisa estar como? Para a gente ouvir melhor em silêncio. E para a gente estar em silêncio, o que que a gente precisa fazer? Se cuidar. Porque uma mente turbulenta, ela não vai tomar boas ações. É quando a gente perde a paciência com o filho e se culpa. É quando a gente entra no banheiro e se tranca chorando sem saber o que vai fazer da vida e o menino lá na porta, mãe, 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 mãe. Então, no olho do furacão, a gente precisa parar e falar, cara, não tô dando conta, preciso de ajuda. É isso, esse é o ponto. Para não adoecer. Porque eu adoeci, a Paty adoeceu. Quantas mulheres já adoeceram para poder pedir ajuda? A gente não precisa adoecer para pedir ajuda. Se a gente manter essa ajuda na nossa vida, se a gente pedir e manter, a gente não tá tudo bem. É isso. A gente
gente vai, né? A gente fala muito sobre essa coisa da estabilidade emocional, né? Todo mundo procura muito estabilidade emocional achando que é uma linha reta. E, na verdade, a estabilidade emocional é aprender a fluir de acordo com aquilo que a vida pede. Como a Flávia falou, você vai indo no ritmo, né? Então, a gente tem a nossa ciclicidade, a gente tem o nosso ritmo, né? Nós mulheres temos 4 ciclos no mês, né? Que inclusive você estava até falando de usar um aplicativo. Como é que é o nome do aplicativo que você está usando, Paty? Eu quero te perguntar ontem. Não sei. Pior que tá nesse celular aqui, eu vejo, depois eu. Mas assim, depois você coloca isso, depois você coloca nos comentários e eu fixo lá para as meninas, deixa o comentário fixado na coisa, porque você pode inclusive usar o aplicativo para poder identificar qual ciclo natural você está e a partir dele você agir. Porque, Sim. por exemplo, são os ciclos que eu mais gosto de usar como exemplo. A gente tem os 4, mas, por exemplo, quando a gente está na fase menstrual, que é a nossa lua minguante, que é quando você se recolhe, o que a mulher normalmente ela faz, mesmo menstruada? Bota um monte de coisa na agenda, bota um monte. Aqui, ó, eu gosto da mandala lunar. Flávia, tentei usar, mas não me adaptei. Eu sou uma pessoa muito prática, eu não consegui me adaptar com a mandala lunar. E aí, com essa ciclicidade, quando você conhece os seus ciclos, por exemplo, quando você está menstruada, é o seu tempo de internalização. Tem uma história que eu acho linda, que nós mulheres antigamente, quantos séculos atrás, a gente tinha, inclusive, teve até esse filme na Netflix, que é A Tenda Vermelha, que as mulheres, elas alinhavam o seu ciclo natural e elas se colocavam na tenda vermelha para elas poderem se cuidar. Então, elas ficavam se trançando, elas ficavam colocando o pé no escalda-pé. As próprias mulheres, dentro do seu ciclo feminino, elas se cuidavam. Então, é esse momento da gente se cuidar, da gente internalizar, da gente ler, da gente meditar, da gente cuidar da nossa energia. Para quê? Para no próximo ciclo, que é um ciclo completamente de ação, a gente ter energia suficiente para agir. Aí, aqui nesse ciclo, o que eu posso colocar depois desse ciclo menstrual? Questões de trabalho, vou colocar muita reunião, tudo aquilo que é mais desafiador, a gente coloca depois um ciclo que internaliza e um ciclo que exponencializa, né? Que você expande. Então, um eu entro e o outro eu expando. E aí depois vem o outro, de retronutrição, que é quando o quê? Quando você vai trazer os prazeres da vida, que é quando você está no seu período fértil. Aí deixa para tomar o seu vinho, deixa para você namorar, marca com o maridão, com o namorado exatamente nesse período, para quem não quer beber, por favor, usem contraceptivos, e vai viver, vai ser feliz se cuida nesse momento, traz a nutrição do prazer da vida, para quê? Para que no próximo, que é o pré-menstrual, que é quando a maioria das mulheres sofrem com a TPM, com a tensão pré-menstrual, é por quê? Porque não olhou os outros. Um dos motivos, né? Não estou dizendo para todos, mas a maioria das mulheres tem problemas de TPM porque não respeitaram os ciclos anteriores. Então, quando é um período que você já está se preparando para internalizar, que você já fica meio ali sensível, se você não cuidou, o que vai acontecer? A conta chega. Então, a gente tem a natureza. Gente, nós mulheres somos naturais, nós somos natureza. Nós mulheres somos natureza. Não é à toa, não é coincidência que a gente tem 10 ciclos, que a gente tem 4 ciclos naturais, que a gente tem 4 ciclos fases da lua, que a gente tem 4 estações do ano, que a gente tem 4 elementos naturais. Não é à toa, gente, não é coincidência. Nós somos natureza. E a gente precisa se conectar com isso para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, além, né, das ferramentas que a gente estava conversando, né, sobre o Theta Healing, a numerologia, também tem um estudo da sua ciclicidade feminina para que você possa organizar a sua vida. Olha que coisa mais linda, você aprender a organizar a sua agenda baseada na sua ciclicidade feminina. Olha que coisa incrível. E não é difícil, não é uma coisa difícil. Precisa o quê? De autoobservação, autoconhecimento e organização. Olha que belezinha. A Paty participou, né, Paty, lá na missão que a gente fez, né? E aí você já está colocando na prática, né? Então, como eu tenho o DIU, eu estava um pouco difícil de identificar, né? E aí a força do pensamento, eu falei, ai, que dor, podia descer, né? Só para saber, né?
o final, o começo do meu ciclo, o final do meu ciclo. E aí eu peguei uma mandala também, tá até aqui, só não vou mostrar porque tá toda rabiscada. E aí eu tenho tentado, eu falei assim, eu acho que eu preciso de uma coisa mais assim, ó, você tá agora nessa Isso. fase faz isso, Faz né? o diário. É, Faz um uma coisa, diário. Coloca isso a semana. Essa semana eu me senti assim, assado, nananana. Essa semana eu tive isso, eu tive aquilo, não sei o que, não sei o que. A partir dessa autoobservação, você já começa a ter o padrão. Quando você encaixa o padrão, fechou. e aí, então eu estou nesse momento agora dessa observação, né? E eu achei interessante também, né? Porque lá no curso que você deu, de colocar um pouquinho, né? Eu falo de papel, né? Um pouquinho de cada papel todo dia. Então, ter um momento de autocuidado para você, ter um momento profissional para você, ter um momento da mãe para você, ter um momento de esposa. Quando a gente tem um pouquinho de cada dentro de todos os Nada. nossos, a gente se sente completa, né? A gente se sente bem, a gente sente que a gente está aproveitando, usufruindo todos esses papéis, né? E Sim. aí, eu até trouxe, né, uma vez, eu trouxe numa outra live, que eu chegava em casa, assim, eu tinha que dar comida primeiro para as crianças, né? E eu ficava estressada, porque eu também estava com fome, né? E aquelas crianças enrolando para comer, e aquela beleza, aquela paciência pouca, né? E aí meu marido virou e falou assim, viu, começa a comer antes, porque eu achava um absurdo ele comer antes de dar para as crianças. E aí eu comecei a observar, falei, assim, quando você come antes, você já come mais rápido, você fica com paciência, e aí tudo bem elas enrolarem. E aí eu falei assim, é verdade. E aí eu comecei a fazer isso. Então, assim, a gente se olhar mesmo. Porque eu precisava da comida antes para ela me estressar, me culpar, porque aí eu me estressava, aí gritava, aí se culpa, aí entra naquele ciclo, né, gigantesco, sendo que é uma coisa simples. Porque eu Sim. consigo 10 minutos, né? As meninas não. Mas é esse olhar, assim, da gente ir adaptando. Então, tudo bem É, eu comer antes, né? Servir elas. Mas a gente ter esse olhar atento, né? sim, De e se a enxergar. teoria da máscara do avião, né? Que você sabe dessa, né? Da teoria da máscara do avião. E né, enfim, quando fala na possibilidade de um acidente de avião, primeiro você coloca essa máscara de oxigênio, depois você coloca no outro. Tadã! Por que será? Aquela famosa, né? Falei, solta o microfone e saio da live. Então, é justamente isso, Como assim. isso? Eu não tinha essa visão. Então, é muito importante, né? Então, colocar um pouquinho de cada papel todo dia para você se sentir ali, eu tenho o meu momento, eu tenho um momento de mãe, eu tenho um momento de esposa, eu tenho um momento de profissional, né? Sim, E a gente, né, como autônoma, né, como terapeuta, a gente também tem essa demanda de, meu Deus, preciso fazer. E aí, o que é o principal, né, da gente ser autônoma, da gente ter o nosso negócio, é ter essa autonomia, a gente acaba perdendo, né? Então, acaba ficando pesado também. sim, Então, por isso que é importante um pouquinho por dia de cada coisa. Tem um dia que uma coisa vai demandar mais, tem coisa que vai demandar menos. Tá tudo bem, mas a gente ter, colocar pelo menos um pouquinho de cada todo dia, para a gente se sentir alimentada, para a gente se sentir viva, né? Isso você trouxe muito atenção, né? para se E aí, sentir então, completo. É, de me adequar a mandá-la, me observar. Ainda falei hoje para o meu marido, eu falei, nossa, eu vou mudar, vou fazer assim agora que eu estou conseguindo observar isso. E assim, é um processo de adaptação contínua, né? A maternidade também é um processo de adaptação contínua, né? A gente vai evoluindo conforme os nossos filhos crescem, né? Então ou hoje as dificuldades que eu tenho hoje não são as mesmas de antes, não vai ser as mesmas daqui para frente, né? é, Elas vão mudar. é Tudo total. certo. E aí, assim, eu tenho uma amiga que acabou de ganhar bebê, né? Eu tenho várias amigas, igual eu te contei ontem, né? Eu tenho várias amigas, vários bebês. E aí eu até brinquei e falei assim: ai, gente, meu filho cresceu para abrir espaço pro coração da tia, porque agora meu filho, tipo, começou a trabalhar, e aí ele já tava com uma conversa assim: mãe, quanto que é mais ou menos o aluguel de uma kitnet? Acho que eu tô pensando de sair de casa. Aí eu, E por isso também que é tão importante a mãe não perder o seu papel, porque quando o filho sair,
que vai sobrar da mãe se ela só viveu O que integralmente vai para sobrar esse da mulher? filho, O que vai né? sobrar da mulher se a mãe se coloca 100% no lugar do papel da mãe? Ela não vai saber nem o que ela vai fazer da vida dela. Tem mulheres que sofrem, tem até a síndrome do ninho vazio, né, que a gente fala, que são as mães que de repente, tipo, pô, e agora? Quem sou eu? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Então, por isso que esse como, eu sempre falo, o importante não é onde a gente vai chegar, é como a gente chega. Como Sim, eu vivo o meu maternar, porque chegar na mãe perfeita eu não vou chegar. Que isso aí é tudo romantismo. O que, que é a perfeição? Pela perspectiva mais elevada. Para mim, Marina, o mais elevado é a conexão. É, por exemplo, assim, eu tive um episódio super engraçado que eu fui com meu filho para o cinema, foi eu, ele e meu namorado, e aí a gente foi assistir Kung Fu Panda, que é um desenho que tipo, eu tenho história com ele desde quando ele tinha 4 anos de idade, e ele tem 20, e a gente foi para o cinema assistir o desenho. E quando a gente estava no cinema, teve uma cena assim, do desenho que, tipo, eu olhei para a cara dele, ele olhou para a cara, e nós dois falamos junto, caraca, que você viu isso? E aí meu namorado olhou assim, tipo, gente, como pode? A conexão é a gente, você ter a sensação de que você está conectado com seu filho. Isso para mim é a perfeição da maternidade. É isso que eu busco todos os dias como mãe. O meu filho sabe, eu até me emociono quando eu falo isso, é um lugar muito, muito, muito de amor da gente, né? Assim, nós mães, eu acho que não tem coisa mais incrível do que você ver seu filho adulto com referências de coisa da infância e saber que você está ali, ter a confiança de que ele tem um lugar. Eu para mim, isso já, eu já falei, missão dada, missão cumprida. Meu papel de mãe, eu já. E aí agora eu estou lidando com outras questões, né? Que é ele para o mundo. Aí vai mudando o cenário. Mas sempre lembrando que se eu não me cuido, ele mesmo fala que ele prefere eu depois do Tata Healing do que antes. Ele mesmo fala, mãe, você mudou. Ele tinha 14 anos quando ele falou isso para mim. Mãe, você mudou da água para o vinho. Eu prefiro você muito mais agora do que antes. Por quê? Porque eu me amo, e se eu me amo, eu consigo expandir o amor. É sim, é. isso. Porque quando a gente está bem, né, com a gente, né, isso ressoa para todo mundo, né, para nossa família, para nosso marido, para os nossos Pra filhos, né, tudo. para nossa convivência. Pra tudo. Então, assim, é muito importante esse papel da gente se olhar, se cuidar e para poder, né, também ser uma mãe melhor, né? Porque é o que eu falei, o simples fato de eu comer antes já mudou toda a perspectiva de como eu ficava com elas Sim, depois, né? Então, assim, é a sim. mesma coisa, se eu não faço nada para mim, se eu fico só em função do outro, se eu faço tudo pro outro, a hora que chega ali, eu tô estressada porque eu não fiz nada, eu não me autonutrir, né, como você disse. Porque esse momento é Não tô importante, né? bem. O que que vai estar bem? Sim, sim, né? Nada se encaixa, né? Nada. Se eu não tô bem, nada tá bem. E o mundo, ele continua funcionando da mesma coisa, as coisas vão acontecendo do mesmo jeito, mas a minha perspectiva desse mundo tá desabando. Por quê? Porque eu tô desabando por dentro. Então, Sim, como até assim, colocando aqui o que a Flávia colocou, né? Quem sustenta a mãe é a mulher. Então, a gente não pode esquecer da gente como mulher. Não é egoísmo você ir treinar mamães. Não é egoísmo você ir treinar, deixar os meninos, sei lá, Deus com quem for. Não é egoísmo você deixar de comprar o carrinho Hot Wheels para comprar um vestido bonito. Não é egoísmo você ir tomar. Não é egoísmo comer chocolate escondido. Não é egoísmo. Eu super sei que vocês fazem. Eu já fiz. Não é. Não é né? egoísmo. E, Né? e eu mais para as minhas filhas, né? Que nem eu falo, todo mundo tem o seu momento, todo mundo, né, tem as coisas. E elas vieram me questionar outro dia, a gente saiu, mas não fez nada pra gente. E eu falei, quantas vezes a gente saiu e sempre foi para vocês e nada para mim, para o seu pai, né? Eu falei, não tô falando que isso sempre vai acontecer, mas você tem que entender que nem tudo é sobre você, né? A mais velha que questionou, né?
Falei, nem tudo é sobre você. A mamãe e o papai também têm as coisas dela. Quantas vezes, né, que a gente foi no shopping? Quantas vezes a gente foi no shopping e só fez o que vocês queriam? Ficamos esperando do brinquedão porque vocês queriam. Ali até colocou antes aqui, né? Acordos, é isso. Acordo. E a Flavinha que está participando, ela que vai fazer comigo o papo de mãe. Ah, Essa troca que legal! a outra mãe, né, e terapeuta. Ela é especialista ela fez, né, uma especialização em psicologia do puerpério, Ótimo. né? Então ela vai trazer esse contraponto, né? Porque é o que você falou, eu tenho, né, o meu marido aqui próximo, né? Flavinha não tem, né? O marido dela vive viajando, a profissão dele. Então é diferente, né? Então, né, é bem diferente, né? A demanda, a carga. Mas é muito assim, as estruturas elas são diferentes, mas acaba que no íntimo é comum as questões, né? Normalmente, assim, eu brinco, né? É uma bem brincadeira. Que mãe vem com o chip da programação da culpa, do medo e da insegurança, né? Tipo, isso aí totalmente. Eu falava que a culpa era meu sobrenome, assim. Entrou o programa. E aí a gente precisa cuidar disso, trazer essa percepção, trazer esse entendimento. E nada melhor. Eu sou suspeita, porque eu adoro fazer círculos de mulheres. Inclusive, hoje a gente teve um círculo de mulheres lindo aqui. Eu sou suspeita que eu amo bater papo, fazer círculos de mulheres, conversar sobre essas questões, porque onde a minha dor está aqui, a dor da outra também está. Quando as mulheres se encontram é para resolver um único problema, porque todas têm esse mesmo problema. Então, assim, os super mulheres mamães, que essa live foi especial para as mamães, entrem no Instagram da Flávia. Deixa que vocês colocam lá nos comentários, no Instagram de vocês. Sim. Comenta lá. Entrem no Instagram da Paty, da Flávia. Acompanhe a programação desse ciclo de mães, porque é importantíssimo. Tá bom? E as mamães que querem trazer também um trabalho de constância nos seus hábitos diários, trazer uma rotina organizada por meio da ciclicidade, vir bater um papo comigo sobre como se alimentar de uma forma constante, como ter atividade física de uma forma constante, como se cuidar, né? Com esses pilares básicos aí, emoção, alimentação e atividade física também vem conversar comigo, que a gente ajusta, né, Paty? De repente faz um combo todo mundo junto e misturado. O importante é vocês encontrarem a linguagem de vocês e se cuidarem. Esse é o recado de finalzinho aí, né, Paty? E a ideia da live foi justamente essa, né? Ter uma ferramenta para a gente conseguir se organizar e nadar a favor, porque as coisas podem ser fáceis, né? A gente que dificulta, né? Que eu estava conversando hoje no atendimento, o trabalho, né? A gente tem ainda essa concepção do trabalho ser trabalhoso, né? De o ser fácil, não ser o bom, né? Então, assim, não, tudo pode ser ressignificado, a gente pode ter facilidade, a gente pode remar a favor da maré para ter essas facilidades na nossa vida, porque não precisa ser difícil, né? O Criador não quer que seja difícil, né? Ele não A gente quer. é vencedora e digna da facilidade. Sim! É bem Isso, meus amores. Já passamos aqui um pouquinho, 8h15. Quer falar mais alguma coisa? disponibilizou o material para eu postar lá no grupo de mães, né? Explicando da ciclicidade. Então, quem ainda não entrou, lá no meu Insta tem o link na bio, tem um post fixado. Eu também vou deixar aqui nos comentários o app, né? Só relembrando o app que eu preciso deixar. O meu Instagram, o da Flavinha, e aí vocês têm o contato com a gente. Eu também depois vou subir essa live lá no YouTube, disponibilizar para todo mundo ver, para todo mundo ter acesso a esse conteúdo. E te agradeço, Má, pela disponibilidade, pelo carinho de sempre, né? E pela oportunidade da gente estar aqui falando, da gente estar trocando e estar sempre agregando, né? Isso, minha flor, eu que agradeço imensamente pelo convite, agradeço pela confiança, agradeço pelo companheirismo. Nós fazemos também parte de uma rede de mulheres lá no projeto do atendimento popular e a gente está se ajudando, a gente está sempre se enviando amor incondicional. E eu acho que é isso, né? Quando a gente tem uma rede de mulheres que nos apoiam, que nos acolhem, tudo fica muito mais fácil.
né? Então, super recomendo, vai lá no perfil da Paty, porque mamães precisamos de apoio, né? É isso, tá bom? Flávia, muito gostoso esse bate-papo. Gratidão, meninas. E Eda, muito obrigada. Imensa gratidão pelo carinho. Dúvidas, questionamentos, sugestões. Igual eu brinco, reclamação não. Reclamação aqui nesse canal não gostamos da energia de reclamação. Mas qualquer coisa, bota lá no comentário, chama a gente lá no direct, manda no DM. Tem o meu contato também na minha bio, direto pro WhatsApp. Então também pode tirar dúvida lá. Canal aberto para todas. Obrigada, Paty. Imensa gratidão. Beijo, queridas, mulheres lindas. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Beijo, meus amores. Yeah. Tchau, querida. Tchau.